de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos num tempo de silêncio, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só o Espírito pode dar-nos a plena compreensão da palavra e nos transformar à altura do que esta graça hoje nos é oferecida. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos com Jesus, orientados pelo evangelista Mateus, que nos ajuda a contemplar os gestos, as palavras, os ensinos de Jesus, e Jesus quer nos fazer participar desta vida nova que Ele oferece naquilo que Ele mesmo é, naquilo que Ele realiza. Os ensinos de Jesus vão dando-nos uma compreensão e ao mesmo tempo uma formação, por que não dizer, uma formação segundo a sabedoria de Deus, que deixa a gente ter clareza das coisas. Nós vivemos num tempo de muita confusão, num tempo de muita mistura e dificuldade de ter clareza e domínio dos conceitos na fé.
precisamos mais do que nunca aprender com Jesus na sabedoria dos simples, dos humildes e dos pequenos, distinguir as coisas de forma clara, para que a nossa vida seja conduzida apenas pela luz do Senhor, que é sabedoria, que é amor. Vamos lá? No seu folheto número 10, Mateus 18, 21 a 35. Domingo passado, Jesus ensinou aos discípulos e a Pedro sobre corrigir. Como corrigir o irmão. Três etapas da correção. Individualmente, na presença de 2 ou 3 testemunhas e depois diante da igreja. Para dar ao irmão a oportunidade de se posicionar e ser ou não guiado pelo que o Evangelho ensina. Ou ser tratado como um pagão. Pronto. Agora, você que crê, como é que você lida com a ofensa do irmão? Como viver uma vida cercada de relacionamentos, de convivências, e numa vida que te expõe toda hora a riscos de você ferir o outro e do outro ferir você. Como conviver nesse ambiente de riscos sempre na família, no casamento, no trabalho, na igreja? Portanto, uma coisa é corrigir, a outra muito distinta é perdoar. Vamos lá? Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Bradem, Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Firma. Até 7 vezes? Jesus respondeu: Bradem. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pronto, essa é a introdução do ensino. Gabriel, melhora um pouco o microfone da Surama aqui para eu ouvir, não estou ouvindo a Surama. Pedro pergunta a Jesus sobre o perdão. Jesus que deu uma bronca em Pedro há 3 domingos atrás, se lembra? Vai para longe de mim, Satanás. Pedro está seguramente magoado com Jesus e querendo saber. Se ele me tratou assim, eu estou com raiva de Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar? Corrigir até 3 vezes e perdoar até 7? Jesus responde: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Que na calculadora criançada daria 490 vezes. Mas aqui significa infinitas vezes, o tanto que for necessário. O perdão é um tema caro ao cristianismo. Na verdade, 2 temas que distinguem o cristianismo de todas as outras religiões no mundo. 2 temas que põem o cristão numa esfera absolutamente distinta do resto do raciocínio de todas as religiões no mundo. É o tema, primeiro, da ressurreição dos mortos, que é o tema central. Essa é a novidade por excelência, da ressurreição dos mortos a partir da ressurreição de Jesus. E o tema de como lidar com as ofensas. Como lidar com quem me ofende, com quem te ofende. A gente resume isso, o tema do perdão. Essas duas realidades, a da vida plena e eterna do ressuscitado e da ressurreição, e a da vida dos cristãos e cristãs aqui na terra, que vivemos conduzidos para a vida eterna. Aqui na terra não podemos permitir que o mal do outro e o mal nosso e o mal das forças, das potências do mal, o inferno, o pecado, toda a realidade do mal, não permitir que o mal nos conduza, o mal nosso, o mal do outro. Pronto, Jesus vai contar
uma parábola com duas consequências distintas. Versículo 23. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Rei ou patrão e empregados. Vamos lá? Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Enorme fortuna. Esta enorme fortuna é exatamente o tema da situação do homem diante de Deus. Diante de Deus, nós somos sempre devedoras e devedores de uma enorme fortuna. Não damos conta de pagar. É essa a consequência. Versículo 24. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. 25, leiam. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo. Firma a igreja. Junto com a mulher, seus filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. Pronto. Vai você com o que você possui, com a esposa e os filhos, mas essa dívida não vai ficar sem um preço, sem uma consequência. Vamos separar as coisas. Jesus usa muito o raciocínio da intuição ou do princípio jurídico, da ciência jurídica, para falar das coisas do reino. Para a gente continuar na história, nós precisamos limpar e tirar de nós o risco de misturar as coisas. Não confunda pecado com crime. Pecado é aquilo que eu pratico e que ofende gravemente um princípio da lei moral religiosa. Crime é um ato meu que viola a lei jurídica. E são dois ambientes diferentes para tratar a mesma realidade. O prejuízo que tem sido a confusão psicoemocional no enfrentamento dessas duas realidades tem gerado uma desordem catastrófica nas famílias, nos ambientes nossos. Quando a gente mistura os conceitos, as consequências são trágicas. Pecado é uma coisa, crime é outro. Pecado, eu tenho no meu coração, você tem no seu coração, o poder de decisão e de perdão. Crime, não. O pecado é violar uma ordem moral espiritual. Você resolve o pecado com a teologia da graça. Crime é a violação da ordem jurídica. Você resolve o crime com o ambiente da justiça. A justiça é eficaz, é digna de respeito e admiração quando o advogado e o juiz alcançam uma sentença e executam uma sentença na proporção da falta. O pecado está na ordem da graça e é próprio da graça a desproporção. A falta que eu cometo é tratado diante da graça que Jesus me oferece numa desproporção enorme. O pecado é sempre uma falta, uma dívida enorme que eu nunca dou conta de pagar e que Ele paga numa proporção infinitamente maior.
Então, não misture as coisas. As pessoas hoje nos conflitos de ambiente de família, nas brigas por herança, nos conflitos dos direitos que apareceram nos direitos da criança, do idoso, nos problemas graves de inventário e de disputa pelos bens de herança, as pessoas misturam e vira uma confusão caótica. Você tem uma realidade de pecado a ser enfrentado. Você procura o seu filho, o seu pai, a sua mãe, a esposa, o esposo, dá-lhe um abraço e perdoa. E diz a ele: mas o que você fez me ofendeu, é um pecado grave, mas que tem consequências sérias no mundo e no campo da justiça, que você vai ter que responder lá. Por exemplo, a violência dentro de casa, a violência num casamento, a violência contra a criança, contra o idoso. Um irmão que está roubando o pai, roubando os irmãos. É denúncia e crime para a justiça resolver. Que você precisa ter liberdade de dizer: irmã, irmão, eu te amo, você está errado. Eu vou fazer uma denúncia contra você, não vou brigar com você, é a justiça que vai dizer como é que nós vamos resolver isso. Eu amo você como irmão, mas eu não posso permitir que você continue lesando o papai, a mamãe, o irmão, a família. Está claro? E no final do processo, quando sair a sentença do juiz, nós continuaremos a ser irmão e eu te amarei como irmão, como irmã, sem nenhum prejuízo. Agora, eu não posso permitir que você continue nesse erro. E não pague pelo crime que você cometeu. Por exemplo, já citei, a violência contra a criança, contra o idoso, a pedofilia é um crime. Você não pode ter direito de falar para um pedófilo: eu te perdoo. Não, tem uma vítima, ele tem que pagar. Você vai ser instrumento do amor de Deus, acompanhando-o, buscando tratamento, porque além de crime, é doença. Você vai tratá-lo sempre como alguém que está lesando gravemente um princípio do ambiente da fé. É pecado, mas é também crime. E nós precisamos perder o medo de ter clareza e de enfrentar. No território do pecado eu trato com a graça e é desproporcional. No território do crime eu trato com a justiça e a justiça dá uma sentença proporcional. Está claro? Limpa o cenário e a gente vai agora no acerto de contas. Vamos lá? O versículo 25, como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como um escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, versículo 26, caiu aos pés do patrão, digam, e prostrado suplicava: dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Não foi isso que o empregado pediu. Ele pediu um prazo. E o patrão perdoou toda a dívida. Isso aqui está no campo da graça, em que a sentença é desproporcional à falta. Está claro? Desproporcional. Perdoou toda a dívida. Isso aqui o patrão tem autoridade, porque os bens são dele. Ele tem autoridade no campo da justiça e no campo do pecado, do crime e do pecado, para resolver as duas. Perdoou toda a dívida. Pronto. Vamos ver como é que fica o andamento. Versículo 28. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Que lhe devia apenas 100 moedas. Apenas. Uma moeda corresponderia a uma diária. Então seria 100 dias de serviço. O outro ele mesmo
devia para o patrão dele uma enorme fortuna. Que diferença tem o trato? Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, leiam, versículo 29, o companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, brada, dá-me um prazo e eu te pagarei. mas, O empregado não quis saber. vamos, Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. pronto. O que ele que deve uma enorme fortuna pede ao patrão e o companheiro que lhe devia apenas 100 moedas pede a ele é a mesma súplica, dá-me um prazo e eu te pagarei. No versículo 26 e no versículo 29, dá-me um prazo e eu te pagarei. Qual é a novidade? A desproporção no trato. O patrão lhe trata dando-lhe muito mais do que o que ele pede. Ele pediu prazo e o patrão perdoou toda a dívida. Aqui o companheiro lhe pede um prazo e ele agarra, prende até que pague tudo. Como é que a fé situa diante disso? Versículo 31. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, bradem, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. brada, Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. A lei da proporção, vai pagar na proporção que você deve, de volta. Vamos pensar agora o tema do perdão e que diferença tem o tema do perdão para o tema da justiça. Justiça, no senso da justiça comum, da ciência jurídica, vamos a Bento XVI, que é o melhor para trabalhar esse conceito. Justiça é eu lutar pelos meus direitos ou eu lutar pelos seus direitos para dar a você o que te pertence. Isso é justiça. A justiça da cruz é diferente da justiça comum e supera, porque a justiça da cruz é Deus dar a você o que você perdeu como direito, o que você não tem. Portanto, a justiça da cruz é infinitamente maior do que a justiça do senso jurídico, porque a justiça da cruz é dar a você o que você perdeu como direito. A justiça do senso jurídico é dar a você o que é seu. A justiça da cruz é dar a você, Jesus diz para nós, eu dou a você o que é meu. Tomai e comei, isso é meu corpo. Tomai e bebei, isso é meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós e por todos para a remissão do pecado, para apagar a culpa, apagar a dívida. Portanto, essa justiça aqui, ela é infinitamente maior e perdão situa nesse campo. É dar ao outro a oportunidade de remir a culpa e devolver a ele, a ela, a dignidade de filha e filho de Deus. A essa justiça grande da cruz e ao Senhor que pagou para nós esse preço do perdão, brada uma salva de palmas e um grito de amor. Brada! Brada! Agora, cuidado com a forma com que você interpreta e pode haver confusão. Acompanhe um grupo de educadores, e hora ou outra tenho falado com psicopedagoga. A tragédia dos pais
que não sabem incutir nas crianças por causa de uma compreensão equivocada do amor, que já falei isso domingos anteriores e repito. A criança comete uma atrocidade, se torna agressiva, destemperada, sai quebrando tudo. Cada vez que quebra, assusta, começa a chorar para mostrar para o papai e a mamãe que está sentindo. O papai e a mamãe diz: não foi nada. Não foi nada, papai está aqui. Não foi nada, deixa que a mamãe vai resolver. Não é isso que é a noção sadia para uma criança. Pai, mãe, vovó. Ensinar a criança que comete um erro a sentar com ela na mancha da falta que ela cometeu e dizer: filha, filho, o que você fez é grave. A pior forma, na verdade, o modo de deformar o senso de justiça é dizer não foi nada. Porque Jesus não diz para nós que o nosso pecado não foi nada. Ao contrário, Ele diz que o nosso pecado é grave, que é monstruoso, que o nosso pecado traz para nós consequências de infelicidade eterna. E que para tirar-nos da condenação da infelicidade eterna, Ele paga um preço alto. Sua vida, seu corpo, seu sangue, seu sofrimento, sua humilhação é um preço alto. Pecado é coisa grave. Pai e mãe quer dizer para o filho, para a filha, vovô, vovó, quer dizer que ama-o, ensina-lhe a gravidade do pecado, mas não com raiva, não com fúria, não com violência, não com agressão, para que a violência e a agressividade da criança não mova você. O amor move você a ajudá-lo a encarar a gravidade da falta que ele comete. Isso é amor, tá claro? Não faça um atalho dizendo não foi nada. Você estraga ele e dá a ele, a ela, um senso grave de compreender de forma equivocada o que é o amor. E ele vai ser instrumento do mal no mundo com esta compreensão. E você vai dizer: mas eu amei tanto, fiz tudo. Não fez tudo, fez o pior, ensinando a ele, a ela, que o pecado, que o crime, que a falta não é nada. E não é isso a teologia do perdão, dizer que o pecado, o crime, a falta não é nada. A cruz vai ser sempre um grito da gravidade do pecado. Infinitamente mais forte que o grito da gravidade do pecado é o grito de compaixão e de amor que perdoa o pecado. Mas, vem comigo, Ele é o único que pode remir o pecado. Você, mãe, vó, pai, perdoa, mas a falta que seu filho cometeu é um crime. Ele ofendeu alguém na escola, na família, é crime e é pecado. Ele não se arrependeu e não pediu perdão das pessoas a quem ele ofendeu. Lá na frente ele vai ter um acerto com Deus. Se ela não descobre que para ser perdoado e ser remido da marca da falta, ele precisa de contrição, consciência da gravidade da falta, arrependimento, disposição em reparar a falta e pedir perdão a quem ele ofendeu e mudar de vida. O seu perdão mais estraga do que ajuda. Está claro? Na verdade, o seu perdão não situa no campo da verdade do perdão. Aquilo que você chama de perdão e de amor não é nem perdão e nem amor. É cumplicidade com o erro. Vai você e ele e ela pagar gravemente pela falta. O modo como Jesus nos situa diante do tema da relação humana e das questões mais fortes, intrigantes. A cruz ensina que nós não podemos permitir que a ofensa, que a raiva, que a vingança sejam um modo em que a gente opta por cultivar nossos vínculos.
Nós vivemos numa sociedade raivosa, agressiva, uma sociedade em que nós transformamos a religião em ferramenta ideológica para atuação nervosa e violenta da política. Em nome da fé, a gente aceita raiva, agressão, violência e pensa que a gente está sendo bom e corajoso porque a gente incita mais raiva. O perdão significa: eu não permito que o mal do outro decida o meu modo de ser e de agir. Isso é princípio, fundamento da forma de acolher a falta do outro. Eu não permitirei que a falta do outro, que o mal do outro decida o meu coração. É por isso a sentença final, versículo 35, no Evangelho. Leia comigo. Brada, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Imagine, você perdoa de coração o seu irmão. Eu conheço mães, não conheço pais. Acho que um pai eu conheço. Mas mães, tomando consciência do crime que o filho cometeu, sofre horrores, abraça-o, perdoa-o e diz: filho, agora eu vou te ajudar a ter coragem de procurar uma delegacia e se entregar e dizer: eu cometi o crime e ajudarei você, estarei com você às últimas consequências para pagar o preço do delito grave que você cometeu. Isso é amor. Porque quem acoberta crime, criminoso é também. O amor vai ser sempre redentor. O amor só é amor quando liberta o outro da gravidade do pecado que cometeu. Amor só é amor, esse amor da cruz, é amor que perdoa porque salva o outro da condenação. Se você pensa que o seu amor é amor porque você é cúmplice, que você é amiguinha e guarda o segredo do pecado, você só será amigo do seu amigo o dia que ajudar com ele, der um abraço de despedida na porta da prisão e dizer: quando você sair, estarei aqui na porta. Isso é amor. O amor perdoa, mas o amor conduz o amado à consciência da gravidade da falta. A nossa sociedade pensa que por causa do amor com que a gente ama, a gente pode desbravar um mundo de fúria, de revolta, de violência e dizer: mas é porque eu amo que eu estou lutando desse jeito e matando desse jeito. Perdoar não é rebaixar-se para o ofensor. Perdoar não é colocar-se abaixo do que ofende. Perdoar é colocar-se acima de si mesmo, acima dos instintos mais baixos de revolta, de indignação, de raiva, de ódio, colocar-se acima do mal que o outro praticou e com ele e chamá-lo para subir à justiça de Deus, colocar-se diante da luz da fé e permitir que a luz da fé ilumine a gravidade do mal que eu cometi e tenho disposição para repará-lo. Isso é que é perdoar. Amor que não conduz o outro a ter coragem de assumir a gravidade da falta e reparar as consequências dramáticas da falta, não é amor, é cumplicidade pecaminosa, corrupta. Perdoar soa estranho, sabe por quê? Porque o perdão diz para o outro: não seja esperto, seja ético. Perdoar soa estranho porque perdão diz ao outro:
não seja esperto procurando um advogado que esconda o seu crime. Seja ético, abrace corajosamente a liberdade que Deus te oferece no amor e enfrente a sua falta, que eu estarei com você para ajudar a você reparar e devolver-se a Deus e devolver a honra de quem você feriu. Não perdoar é dar o governo para a ferida que o outro praticou, a minha mágoa porque você me ofendeu. Não perdoar é estabelecer uma feridocracia, estabelecer aqui dentro de mim a tristeza, o rancor, a mágoa, a decepção. E não perdoar é não permitir que o amor possa remir a falta e pagar o preço e corrigir as feridas e as consequências do pecado. Só perdoa, olhe para a cruz, quem bebe na fonte da comunhão e da graça da cruz de Jesus. Quem não busca o perdão, quem não perdoa, afronta o coração, afronta a liberdade no mal e na ferida. Perdoar é desbloquear o fluxo do amor e da vida e dizer à pessoa perdoada: eu te ajudarei a reconciliar com Deus e com quem você feriu. A gente diz, Bento XVI, a gente diz erradamente: errar é humano, diz Bento XVI. Não! Errar é desumano e errar nos desumaniza. Perdoar é que é humano. Perdoar é que nos torna originais, filhas e filhos de Deus, lidando com o outro na mesma medida com que Ele lida conosco. Ele nos perdoa e nos dá as condições para reparar a nossa falta. Amém? Brada uma salva de palmas para Ele que te perdoa. Grita! Para terminar, rapidamente, na primeira leitura, versículo 3, do Eclesiástico. Versículo 3. Se alguém guarda raiva contra o outro, leia. Como poderá pedir a Deus a cura? Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se você quer ser curada nas enfermidades do seu corpo e da sua alma, quem sabe você está rezando muito e esquecendo de tirar exatamente o que está te ferindo e te machucando: a raiva, o ressentimento, a mágoa. O remédio está dentro de você. O Salmo, terceira estrofe, Salmo 102. O Senhor, versículo 9, não fica sempre repetindo as suas queixas. Leia. Nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Lá no final, a última frase: afasta para longe nossos crimes. Isso é perdoar. Jesus, na verdade, é o único que pode operar o perdão, de verdade, na minha vida e na sua vida, na vida das pessoas a quem eu ofendi, na vida das pessoas a quem você ofendeu, na vida das pessoas que ofenderam você. É Ele que pode operar a graça do perdão reconciliador, regenerador. Põe-se na presença do Senhor, apresente ao Senhor as feridas que você traz e peça ao Senhor a graça do seu sangue remir a ferida do pecado, das ofensas que você recebeu, das ofensas que você provocou e feriu os outros. Põe diante da cruz do Senhor
as feridas das suas faltas, as feridas das faltas dos outros que já te feriram e ferem as pessoas que você ama. Põe essas feridas diante da cruz de Jesus. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e peça ao Senhor a graça de você perdoar, de você não permitir que a falta do outro conduza a sua vida, o seu sentimento, as suas emoções, as suas ações. Fale com o Senhor. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Canta. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, de pé. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Deixe suas mãos viver. livres, estenda aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente que o seu sangue derramado na cruz que o seu sangue derramado na cruz é o único remédio é o único remédio que tem poder que tem poder de remir os meus pecados, de remir os meus pecados, apagar os meus pecados apagar os meus pecados e as consequências das minhas faltas. e as consequências das minhas faltas. Eu acolho, Jesus, Eu hoje, Jesus, sua oferta de amor, sua oferta de amor, sua vida oferecida sua vida oferecida para me resgatar para me resgatar da minha maldade, da minha maldade, das minhas ofensas, das minhas dos ofensas, meus pecados. dos meus pecados. E porque o Senhor me ama E porque o Senhor me ama e de coração me perdoa, e de coração me perdoa. põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, reze. Eu entrego hoje Eu entrego hoje as pessoas que já me ofenderam as pessoas que já me ofenderam e a quem eu ofendi, e a quem eu ofendi. e te peço, Jesus, E te peço, Jesus, perdoa perdoa as minhas ofensas, as minhas ofensas, como eu ofereço o perdão a elas, como eu ofereço perdão a elas, e acolho o perdão do Senhor. e acolho o perdão do Senhor. Vá rezando, fala com Jesus, entregue a Jesus. Talvez pessoas que já te ofenderam e a quem você ofendeu, que até já morreram, você nunca vai poder pedir perdão. Entregue essas pessoas, entregue o seu perdão, entregue também o seu pedido de perdão e peça a Jesus para dar a você um coração regenerado, restaurado na misericórdia, na compaixão, na ternura, na graça, na desproporção infinita da graça, que perdoa muito mais, muito mais. Eu quero amar, eu quero ser
aquilo que Deus quer. Canta. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Olha, opere um tempo novo de gente reconciliada. Dirija a quem está do seu lado, dê um abraço de paz, de perdão, de reconciliação. Saudai-vos. Manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Quero te dar a paz do meu Senhor. do meu Senhor. Abraça. Com muito amor. Quero te dar a paz. Quero te dar a paz do meu Senhor. Levante a sua mão bem alta. Com muito amor. Feche os olhos e manda essa paz para o mundo. Para todas as vítimas da violência, de todo tipo de violência. Para todas as pessoas machucadas e feridas pelo mal do mundo, da humanidade. Mande essa paz para sua família, para quem você ama, para quem te ama. Te dar a paz. Para quem te perdoa e para quem você perdoou. Mande essa paz. Com muito amor. E uma salva de palmas para a graça abundante derramada. Palmas para Jesus, palmas pro Senhor, palmas para Jesus, palmas pro Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Oferte no altar do